Mas já coloquei aqui para gravar, gente. Vamos lá. Vou colocar aqui, vamos lá. Vamos ver o que a gente... Bom, a gente na semana passada, a gente trabalhou, a gente viu a questão dos formulários, né? Recuperar um pouquinho essa... Semana passada a gente falou dos formulários, né? Das tags de formulário, como é que a gente insere campos de formulário dentro do HTML. Né? A gente também falou um pouco sobre falou bastante, né? Sobre as propriedades, quer dizer, as tags têm propriedades, essas propriedades, atributos ou propriedades, chamar de qualquer maneira, são parâmetros que alteram as tags, né, que alteram um pouco como elas funcionam, o que elas fazem, o que elas apresentam. Né? Que mais? Falamos das âncoras, que é quando você usa uma propriedade name dentro da tag A, né, que também geralmente a tag A a gente vai usar a propriedade href, que é a referência, né, mas que a gente também pode usar uma propriedade name para criar âncoras, e elas são referenciadas com essa cadeia, né? O que mais que a gente falou na semana passada? Eu acho que foi basicamente isso, né? A gente viu essa parte dos atributos, viu as tags de formulário e viu as âncoras. Então, isso, gente, basicamente resume todo o campo de possibilidade do código HTML em si, né? Então, o código HTML, ele funciona com esse conjunto pequeno de tags, que são as tags de meta-informação, né? Essas aqui que a gente já viu, que vão para o head, dentro do head, que é meta, title, link, style, né? Script, né? Que são para colocar meta-informação, para colocar código CSS, para colocar script em JavaScript, esse tipo de coisa. Dentro do body, que é a parte mais material, visível, né, a gente tem um conjunto que são as tags inline, que é B, strong, I, são basicamente para formatar texto, IMG, de imagem, né, para organizar e formatar texto, nada muito além disso. Né. As tags de block, que são para criar blocos, vários tipos de bloco, de maneira semântica, né, no sentido que você pode ter um parágrafo, você pode ter um título, um subtítulo. Na prática, eles funcionam de uma forma muito parecida, né, são apenas um bloco, um espaço reservado da tela, mas semanticamente eles têm questões diferentes. A gente não falou da tag table, eu posso dar alguns exemplos da tag table para vocês. A tag table ela é uma tag que era muito utilizada há uns 15, 20 anos atrás, tudo era feito através de tag table, todo um layout era construído através de tag table, então a gente quebrava um layout, o desenho de um layout, em pedaços de uma tabela e formatava o código HTML inteiro em cima de uma tabela, né? Essa prática, graças a Deus, porque isso era uma gambiarra, né? Mas essa prática ela foi acabando, né? Hoje em dia a gente não trabalha mais assim, a gente trabalha muito com os divs, organização dos divs ao longo do espaço, com grids, que são coisas do CSS que a gente vai ver. Agora a gente pode ver, porque o grid também era uma coisa que até uns 3, 4 anos atrás também dava uns problemas, mas agora não dão mais, né? Já estão razoavelmente garantidos nisso. Então, assim, a tag table hoje, ela praticamente, nas formas mais atuais de código, elas não são usadas mais, né? Ela não tem não tem mais uso, porque ela foi substituída, inclusive, pelo próprio grid, que a gente cria grids e que tem muito mais flexibilidade que uma tag table, né? Mas vocês ainda vão encontrar em códigos muita tag table por aí, o table, TRs e TDs, que assim, o table ele é organizado da seguinte maneira, a table é um espaço, né, é um bloco, cada linha dessa tabela
ela é um TR, então você vai ter vários TRs, um para cada linha, e dentro de cada TR você vai ter vários TDs, que é um para cada coluna. Então é uma estrutura muito ilegível, né? Deixa eu fazer aqui um para vocês verem, que é uma relação bem complicada, né? Então vamos falar que eu quero criar uma tabela de quatro colunas e 2 linhas, por exemplo. Não, em 3 linhas. 4 colunas e 3 linhas. Então eu coloco um table, barra table, é o espaço geral. Aí, para cada linha, eu tenho que criar um TR. Então vamos falar em 3 linhas. 3 linhas, então TR, TR, TR e o TR. Então essas são as linhas. E para cada uma dessas linhas, eu vou ter que ter... Então, se eu quero 4 colunas, para cada... Desculpa, a gente fez 4 linhas. Eram 3 linhas, 4 colunas e 3 linhas. Então, para cada uma dessas linhas, eu vou ter que ter 4 TDs em cada uma delas. Então, eu vou ter que ter um TD barra TD para uma linha, para uma coluna. Vou ter outro para uma segunda coluna. Vou ter outro terceira coluna, e vou ter mais um para a quarta coluna, né? E essa estrutura que vocês estão vendo aqui, no primeiro TR, tem que se repetir exatamente igual em todos os outros TRs. Por quê? Porque senão a tabela dá pau, né? Ela não fecha. Se você tiver 3 colunas e não 4 numa das linhas, vai ter um problema de não casar, de não bater, né? Então toda a informação ela é colocada nessa amarração complexa aqui, né? Então eu vou colocar aqui, ó, primeira coluna, segunda, terceira coluna, quarta coluna, aí já é a primeira linha 2, vou colocar aqui primeira linha 1, vou copiar isso aqui para ficar mais fácil. Por algum motivo, quando a gente está usando em muitas pessoas aqui, isso aqui fica muito lento, né? 1, linha 2, 2, linha 2, 3, linha 2, 4, linha 2, 1, linha 3 agora. Só copiar aqui, cara. Como vocês podem ver, é uma coisa que pode ficar muito confuso. Talvez com 4 colunas e 3 linhas, ainda dê para administrar, né? Mas assim, quando a gente está falando de alguma coisa mais complexa, imagine uma tabela com 20 colunas, 150 linhas. Para você encontrar um dado no meio dessa estrutura, é uma coisa muito confusa, né? Realmente muito confusa. Então, as tabelas, os tables, eles são alguma coisa que está em desuso, assim, não porque não funciona, né? Mas porque realmente é muito complicado de gerenciar, de fazer manutenção, de identificar alguma coisa no meio disso, né? É uma coisa problemática, né, de se fazer. Aqui, ó. Aqui está, então, a minha tabela. Tá vendo, ó? Essa é a primeira célula. Aqui, né? Primeira célula. Segunda célula. Terceira célula. E por aí vai. E quando você corta alguma coisa, apaga alguma coisa sem querer no meio do caminho, né? Isso começa a gerar uns problemas. Tem umas coisas que não batem, né? Tá vendo, ó? A quarta célula veio parar no lugar da terceira, ficou um buraco aqui, podem ter coisas piores, né? Então é uma coisa que fica dá muito problema, assim, é muito trabalhoso trabalhar, construir tabelas utilizando o table, e na medida que a gente tem novos recursos no código para fazer esse tipo de coisa, a gente vai usando outras coisas, a gente não vai mais usar esse tipo de
de bloco, né? O table é alguma coisa que está, até para fazer tabelas, até para construir tabelas, ele está já em desuso, né? Mas, assim, o que substituiu o table, primeiro, na construção de código HTML, foi o uso do CSS para posicionar alguns blocos na tela. Inicialmente era isso, é uma coisa que a gente chamava de tableless, né? Há 10 anos atrás, talvez 15 anos atrás, que era o uso do CSS para a gente conseguir fazer posicionamento das coisas na tela. Quer dizer, colocava uma coisa para a esquerda, outra para a direita, aí tentava colocar alguma coisa fixa na tela, a gente vai ver como é que faz essas coisas, em uma posição sempre a mesma, sem mexer enquanto você mexia no navegador. Então havia uma série de recursos dentro do CSS que permitiam que a gente organizasse um layout sem a necessidade das tabelas. Mas, ainda assim, na hora que você precisava fazer uma tabela, propriamente dito, colocar dados em tabela, não tinha muito, era muito trabalhoso também fazer com o CSS alguma coisa que fosse uma tabela. A gente continuava usando o table para resolver isso. Até que, mais recentemente, acho que talvez com o CSS3 e com o HTML5, aparece a propriedade de grid, né, a construção de grid via CSS. Então você cria realmente um grid de layout mesmo, né? E isso permitiu que a gente construísse informações, alinhasse as informações de uma maneira muito mais inteligente, mais simples, né? Só que o grid é uma coisa nova, e por ser uma coisa nova, claro, não funciona em todos os navegadores, né? Principalmente os mais antigos, não tem como eles trabalharem com grid, né? Mas nós estamos falando aí de uns 10 anos já, né? Então é razoavelmente seguro dizer que a maioria dos navegadores hoje vão interpretar direito o grid, vão conseguir gerar o grid na tela sem grandes problemas, né? Então isso não vai ser um problema para vocês daqui para frente. Claro, voltamos lá àquela história. Se você vai fazer, por exemplo, um site para uma biblioteca pública, né, e que você sabe que a população que usa esse site é uma população ampla e tem pessoas de todas as classes sociais e com uma coisa muito diferente, os perfis, principalmente os perfis de acesso a recursos de computação, computadores, né, dispositivos, é muito amplo, você tem de tudo, inclusive gente usando computador com 20 anos, ou mais às vezes, né, que é o que tem à disposição. Então, nesses casos, obviamente que você vai evitar usar o grid, porque existe uma possibilidade que a população que vai utilizar o que você está construindo não tenha como rodar isso, né? Então, é uma coisa que precisa ser considerado, dependendo do caso, né? Mas, de maneira mais comercial, né? Falando assim de sites comerciais e coisas, produtos comerciais de maneira geral, a gente já tem usado com uma certa margem aí de segurança, com uma certa garantia de que funciona. Até porque o mercado de smartphones, né, os celulares, né, eles criaram uma questão muito intensa nesse ponto de atualização, né? Os celulares, a durabilidade no celular é sempre muito pequena, né? Então a gente sabe que os nossos celulares não duram muito, né? Você sabe que provavelmente mais de 2 anos o celular já vai começar a ficar lento, difícil de trabalhar, e mais de 4 anos você vai estar com uma relíquia praticamente nas mãos, né? E as pessoas, ainda que custe caro, as pessoas trocam de celular com maior frequência do que trocam de computador, né? E como os celulares são uma coisa que frequentemente são substituídas e estão o tempo inteiro sendo renovados, né, na mão das pessoas, os celulares estão sempre mais atualizados, né? Então o que acontece? A pessoa não consegue acessar um determinado site direito no computador que ela tem em casa, mas no celular ela consegue. Então, assim, você vai construir um site que vai usar um grid, um computador antigo não vai conseguir rodar isso, não vai conseguir apresentar isso, mas o celular da pessoa vai. Então a gente tem essa situação inusitada, né, estranha, mas ela é real, né?
E então o próprio mercado de celulares está fazendo com que as coisas se atualizem, né? E as próprias pessoas comecem a entender um pouco essa dinâmica, no sentido de que o sujeito que tem um computador velho em casa, né, muito antigo, sabe que boa parte do que tem na internet não funciona no computador dele. Então, quando ele precisa fazer alguma coisa pela internet, a própria pessoa dá preferência a usar o aparelho celular, porque sabe que é mais confiável nesse processo, né? Então, essa dinâmica é muito maluca, tá, gente? Mas essa dinâmica ela tem sido muito real no nosso dia a dia, em todas as mídias digitais. A gente já há um tempo, isso não é novo, hein? A gente já parte de um pressuposto que é o mobile first, ou seja, tudo que a gente faz, a gente tem que pensar primeiro como é que isso vai funcionar num celular. Depois a gente vai pensar em como isso vai funcionar no desktop. Por vários motivos. Primeiro, porque se você conseguir resolver bem a informação apresentada num celular que a tela é pequena, você vai ter muita facilidade para resolver na tela grande, né? E o contrário não é verdadeiro. Se você pensar primeiro na tela grande, você pode resolver muito bem a maneira com que você vai colocar a informação ali, mas na hora que você vai para um espaço restrito, pequeno, você não tem como lidar com isso, porque não cabe, né? Então, a lógica projetual, apesar de não ser esse o objetivo dessa disciplina, trabalhar com projeto, né? Projeto de design de informação, mas a lógica projetual nas áreas de design digital, elas sempre são uma lógica voltada primeiro para os dispositivos mobile, né? E depois para os desktops e coisas do gênero, porque isso facilita muito a solução do projeto, né? E também, porque como eu estava falando para vocês, né, é claro que o acesso à internet via mobile não é maior do que o acesso ao desktop. Se você pegar qualquer site, o Facebook, por exemplo, os acessos de mobile ao Facebook não serão maiores do que o acesso desktop, né? Mas a gente sabe que o mobile o celular, né, é uma forma pela qual as pessoas têm utilizado a internet com muita frequência, muito mais, e tem crescido de uma maneira muito maior do que o desktop. Enquanto o desktop se mantém, né, quer dizer, a quantidade de acessos via desktop em um site continua sendo a mesma todo ano, a quantidade de acessos com mobile nos sites tem crescido muito, de maneira exponencial, né? Então, o mobile uma hora vai acabar passando por cima dos desktops, né? E a gente nem vai mais, eventualmente, nem se preocupar tanto assim com o desktop, né? Talvez, não sei, talvez não. Não dá para dizer, não vou fazer exercício de futurologia aqui com vocês, não. Então, mas a lógica é válida. Então, a lógica da gente trabalhar primeiro o mobile vai ser sempre válida, tá? Bom, feita essa recuperação aqui do que a gente já trabalhou agora, de certa maneira a gente já resolveu aqui, quer dizer, a gente falou do inline, né? Falamos das tags inline, falamos das tags de block, e a gente também trabalhou na aula passada as tags de formulário, de form, que são para a gente construir formulários e colocar entradas de dados, né? E outras coisas que são extremamente importantes na maioria dos websites. Ainda lembrando que quando a gente está trabalhando com formulário, a gente precisa de uma programação mesmo, server-side, no servidor, para receber esses dados, tratar esses dados. Isso não é feito pelo HTML, isso não é feito nem sequer pelo JavaScript, né, que roda no navegador também. Isso é feito realmente por programação server-side, precisa de cientistas de computação, engenheiros de computação, pessoal realmente programador que trabalha com o servidor para recuperar o dado, para tratar o dado, para jogar o dado no banco de dados, para fazer uma lógica de negócios através desses dados, enfim. Tem todo um trabalho da área de computação em cima disso. Então, o HTML ele se resume a enviar os dados. Agora, quem vai receber não é mais um trabalho de web, já é um trabalho de fato de programação bem mais sofisticada e bem mais densa, né? Mas é importante que todo mundo que vai trabalhar com a web, que vai construir páginas e documentos para a web, entenda
claramente como é que se constrói um formulário, o que precisa ser colocado. Até porque, geralmente, o pessoal de computação que trabalha com programação em servidor, que trabalha com programação server-side, coisas mais banco de dados e coisas do gênero, eles não entendem de interfaces, né? Eles não têm esse entendimento do design de uma interface. Então, eles não vão saber construir um formulário, eles vão saber tratar o dado que vem de um formulário. Então, é realmente necessário que os designers entendam bem da construção desses formulários para permitir que isso tenha uma boa usabilidade, que isso tenha uma boa organização visual, que isso tenha realmente uma interface para o usuário que consiga trazer uma solução boa, né, para o recebimento de dados e coisas do gênero. Tá? Mas isso tudo, quer dizer, os formulários block e inline e as tags de meta-informação, eles resumem basicamente tudo do HTML. Né? O HTML se resume a isso. Ele não é nada além disso, só isso. E mesmo assim, sendo assim, até pouco, né, não tem muitas coisas, ele pode ficar muito complexo e ele pode ficar muito difícil. Por quê? Porque é uma coisa aberta, o HTML é uma coisa aberta, quer dizer, dentro dessa tag TD, eu posso ter um monte de coisas aqui dentro, eu posso ter divs, eu posso ter parágrafos, eu posso ter uma construção gigantesca, né, eu posso ter um negócio, né, um parágrafo, né, algum texto, e dentro desse texto eu vou ter um href, quer dizer, um link, né, vou ter algum outro texto aqui, né, e dentro desse texto que está aqui eu posso ter alguma coisa em bold, né, que fecha, ou seja, para que essa estrutura aqui comece a ficar muito complexa, né, muito intrincada e ilegível, sobretudo ilegível, incompreensível, é muito fácil, né? Então, assim, ler o código HTML, mesmo sendo apenas HTML com um conjunto reduzido de elementos, né, pode ser muito complicado da gente entender o que está no código. Tá legal? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês que pode ajudar um pouco vocês a entenderem como que tudo isso aí pode realmente ficar difícil. Eu vou parar de compartilhar aqui por um minutinho aqui o Code Sandbox. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui na tela mesmo, na tela do Meet, eu vou compartilhar uma outra coisa com vocês que é importante. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui. Outra guia. Eu vou carregar meu site mesmo, para ficar mais fácil. Então vamos lá. Esse aqui é o meu site, como qualquer outro site, podia ser o site da Globo, podia ser o que vocês quisessem, né? Ele, enquanto site, não é uma coisa tão complexa assim, no sentido, é complexo porque tem alguns recursos que são, como isso aqui, que tem essa arte que tem aqui atrás, que é em processing, não é nem HTML, nem CSS, nem nada, e ele inclui, às vezes, Twitter e coisas assim do gênero, então tem alguns recursos de programação mais sofisticados, mas assim, não é nada do outro mundo, quer dizer, não é um site que faz alguma coisa maluca, que ninguém nunca viu, né? Mas vamos lá. Todo site que está na internet, todo site que vocês enxergam no seu navegador, vocês têm como ver o código deles. Então, se vocês apertarem com o botão da direita, sobretudo no Chrome, eu não vou lembrar no Edge qual é o caminho, nem em outros navegadores, mas assim, no Chrome, que é o que eu uso no dia a dia para trabalhar, se vocês clicarem na página com o botão da direita, vocês vão ver exibir o código-fonte da página e inspecionar. Exibir o código-fonte da página, vocês literalmente vão exibir o código HTML. Vocês vão ver qual é o código HTML dessa página, né? E se vocês inspecionarem, o Chrome vai abrir uma aba aqui para vocês, vai abrir um painel, na verdade, aqui para vocês, com uma série de coisas que são para desenvolvedores, né?
entenderem o que está acontecendo com seus códigos. Não é para vocês ficarem bisbilhotando no código dos outros, apesar de vocês poderem fazer isso, né, como a gente está fazendo agora. É muito mais para a gente conseguir entender o que a gente está fazendo de errado no nosso próprio código, né? Então, quando vocês fazem isso, quando vocês abrem esse painel de inspeção, né, o Chrome vai mostrar para vocês um monte de coisa aqui, tá vendo? Tem um monte de coisa. Eu vou até fechar algumas delas, porque assim, não precisa disso tudo, né? E algumas coisas são muito sofisticadas, né? Então, por exemplo, essa parte aqui de console é uma parte de programação JavaScript mesmo, tá? Isso aqui é para acompanhar o que está acontecendo com o código JavaScript. Essa parte aqui de sources é para ver todos os arquivos que estão sendo baixados pelo seu navegador e todos os recursos que estão sendo utilizados para exibir esse código, né? A parte de network, você consegue acompanhar o tempo de cada elemento de carregamento, de cada recurso, de cada solicitação que é feita pela página, né? A performance dá para você mapear isso e gravar como é que a coisa está acontecendo. A parte de memória, você consegue ver o quanto que esse documento ele tá demandando em termos de memória do computador. Ou seja, isso aqui realmente é muito mais para quem programa, né? E tem outras coisas aqui de segurança, aplicações e tal. Para nós, por enquanto, no código HTML, interessa mais esses dois elementos que são os styles CSS que estão aqui, né? Que vão aparecer aqui. E o código HTML que está exibido aqui, né? Então, isso daqui é o código HTML. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, é o código dessa página, né? E ele é construído de uma maneira que você pode ir abrindo e fechando os elementos, né? Para que vocês possam ver cada um deles, entender o que tem em cada um, né? Como vocês podem ver, a coisa pode ficar muito complicada. Olha a quantidade de coisa que tem nessa página, né? E aí você abre aqui um outro elemento, tem mais um conjunto de coisas, né? Ou você pega aqui, ó, mais um conjunto de coisas. Então, assim, esse código, ele pode se tornar, o código HTML, ele pode se tornar realmente muito complexo, muito difícil de ser compreendido, né? E é exatamente por causa disso que esse painel é muito útil. Se vocês clicarem no de vocês, nessa setinha que tem aqui, vocês podem ir diretamente no código indicar um determinado elemento que vocês querem saber aonde que ele está no código. Então, com a setinha aqui, né, você clica e ele vai mostrar, ele vai marcar exatamente que elemento é esse. E aí você consegue entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Por exemplo, esse elemento é um div, né? Ele é um div, ele tem certos atributos aqui, né? Ele está dentro de uma tag A, como vocês podem ver aqui, ó, ele está dentro da tag A fecha aqui, né? Eu posso até fechar essa tag A aqui para não exibir tanta coisa, para facilitar, né? O próprio Chrome, ele me mostra um pouco o que é o arquivo que está sendo exibido ali, ó, tá vendo? Passar com o mouse por cima, ele me mostra isso, né? E esse tag A está dentro de um outro div, com uma classe Image Panel Widescreen, né? Tá aqui. E esse cara está dentro de um outro cara que está aqui, e por aí vai, né? E por aí vai. Então, e a mesma coisa vale, se você selecionar alguma coisa aqui específica, por exemplo, se eu clicar nesta linha, ele vai me mostrar onde é que está essa linha ali, né? Dentro da sua página. Então, essa ferramenta aqui de inspeção dos elementos, ela ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo com o nosso código, o que está errado, por que não está funcionando, ou por que as coisas não estão funcionando do jeito que a gente gostaria que elas estivessem, né? Então isso aqui é super importante para a gente acompanhar. Esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual, quando a gente faz desenvolvimento para web, ou quando a gente faz programação, é recomendável. Eu sei que não é barato e eu sei que não é uma coisa que todo mundo pode ter, né? Mas é sempre recomendável que a gente tenha 2 monitores, né? E um computador, claro, que suporte 2 monitores. Por quê? Porque é muita informação na tela ao mesmo tempo, e no momento que eu tive que diminuir o meu navegador, o espaço do meu navegador, para abrir isso daqui e enxergar isso daqui, eu já alterei o que está
sendo exibido ou não na minha página. Isso tudo altera aqui. Então, por exemplo, eu não vou conseguir ver esse código e como ele é, ou como ele tem que, ou como ele fica, quando eu estou com o navegador aberto em 1200 pixels por, sei lá, por 1000 pixels. Por quê? Porque eu não tenho espaço na minha tela para fazer isso. Né? Então, no momento que eu diminuo a tela, eu já altero o código, já acontecem alterações no código para que ele se adapte ao contexto mobile. Eu não estou nem mais conseguindo fechar. Pronto. Então, assim, essa ferramenta, trabalhar com essa ferramenta com uma tela só é complicada. Né? Então, a gente pode simplesmente tirar isso daqui, né? Você podem simplesmente, apertando aqui, né, nessa opção, ela sai, ela vira uma outra janela separada, e geralmente quem desenvolve para web trabalha com essa janela numa tela e com o site na outra para conseguir acompanhar o que acontece ao longo das mudanças, né, quando as coisas são alteradas e por aí vai. Então, assim, a gente tem geralmente essa parte de elementos aqui em cima onde a gente acompanha o código HTML, e a gente também tem aqui a parte do CSS. Isso daqui é o CSS, tá? A gente vai começar a entrar em CSS hoje, mas para que vocês possam entender, né, já de início, né? Então, quando eu seleciono um determinado elemento aqui, né, no meu código HTML, nessa inspeção do código HTML, automaticamente o Chrome já me mostra o que está sendo aplicado nesse código em termos de CSS. Tudo aqui, ó. Tudo isso aqui está sendo aplicado em termos de CSS nesse bloco aqui, que basicamente é uma tag strong, como vocês estão vendo aqui. Né? Então aqui eu posso fazer alguns testes com CSS, como por exemplo, tirar a cor, né? Ou tirar as propriedades de margem, de outline, uma série de coisas, ou tirar o tamanho, quer dizer, informações aqui de tamanho de texto. Então eu vou desligando as propriedades do CSS, ou alterando, na verdade, né? Eu posso, inclusive, alterar algumas delas e inserir em tempo real algumas coisas, como, por exemplo, color, red, vai ficar vermelho, né? Então, por aqui, em tempo real, a gente consegue modificar as propriedades dos elementos que estão numa página, né? E você consegue fazer teste, consegue fazer, identificar o que está errado, o que está certo, o que precisa ser alterado, né? Em função daquilo que você está vendo, né? Então, essa parte, esse painel aqui de inspeção, né? O inspecionar, inspect, do navegador, e todos os navegadores possuem isso, é uma ferramenta super importante para a gente conseguir desenvolver bem, né, e identificar os erros e os problemas do nosso código, tá? Então, essa é uma coisa que vocês vão precisar se acostumar e a usar na medida que vocês estão trabalhando com o código. A gente só encontra erros e problemas complicados, claro, os óbvios são fáceis de encontrar, mas os problemas cabeludos mesmo, a gente só consegue encontrar dessa maneira. E quando a gente está falando de programação propriamente dita, né, os maiores problemas mesmo de programação, a gente só consegue fazer trabalhando com uma técnica chamada debug, que é você rodar o código passo a passo, né, ponto por ponto, ver o que acontece quando cada linha do código vai sendo executada, né? E vendo o que vai se modificando no código em função disso, né? Então o debug é uma coisa que programadores mesmo utilizam muito para identificar erro, o que está acontecendo de errado no código, né? Porque de fato as coisas podem ficar muito complicadas e a gente pode realmente não conseguir entender mais por que os erros estão acontecendo, tá? Isso é normal na programação, isso faz parte do dia a dia. Então vamos agora começar com a parte de CSS. Né? Eu imagino que vocês já devam ter visto alguma coisa no nosso material, né? Já devem ter passado por essa parte do nosso material, e algumas explicações básicas que estão lá a respeito do CSS. O CSS, de fato, é a parte mais importante que os designers precisam conhecer. Por quê? Porque é o CSS que dá a cara às coisas. Então, a parte
a parte visual, gráfica, né, de um site, ela é toda construída através do CSS. E quando você vai trabalhar, principalmente quando você vai trabalhar como designer na construção de um site, o código HTML em si não diz muita coisa, ele só são as informações que estão no documento, né? Estruturadas, informações organizadas que estão no documento. O que vai dar forma a essas informações, o que vai fazer com que essas informações sejam dispostas em um layout, com uma determinada identidade, com uma determinada cara, com uma determinada característica, é praticamente só o código CSS. É ele que vai definitivamente delinear graficamente o teu documento, né? E não só o documento, porque não sei se vocês vão lembrar aqui que eu falei, acho que nas 2 semanas atrás, as imagens no formato SVG, vetoriais, elas também são definidas através de CSS. Então, tudo aquilo que a gente faz com vetores, né, num código SVG, dentro de uma imagem SVG, podem ser também definidas cores, tamanhos, espessuras, dimensões, tudo através de CSS no próprio SVG. O SVG é uma espécie de HTML também, tá, gente? Então, para ser mais específico, é um XML. É um padrão que compartilha com o HTML essa lógica de tags, né, de atributos, é tudo a mesma coisa. É que o XML ele é genérico, né? O XML você não vai ter a tag div ou a tag a. Você vai ter tags criadas por padrões diferentes, né? Então, a tag rect no SVG é uma tag que gera um retângulo, por exemplo, né? A tag circle é a tag que gera um círculo, né? Isso não existe no HTML, mas existe no SVG. Então, ambos são tanto HTML quanto SVG, são um markup language que basicamente é o que a gente chama de XML, né? E o XML em si puro, na verdade, é muito útil para banco de dados, porque você organiza dados, estrutura dados através de tags, tá? Então, não são primos, são parentes próximos, todos parentes próximos, né? HTML, XML, SVG e por aí vai. São as linguagens de marcação, né? Markup languages. Então vamos abrir aqui um arquivo novo. Vou criar aqui um arquivo novo, 6 CSS. Então quem vai cuidar efetivamente do meu layout vai ser o CSS. Deixa eu colocar já a estrutura aqui. HTML, barra HTML. Head, barra head. Body, barra body. E vamos lá. E aqui, né, a gente pode construir o código CSS de 2 maneiras diferentes. A gente pode colocar o código CSS dentro do próprio HTML através da tag style. Então, aqui dentro da tag style, a gente vai colocar todo o código CSS, que tem uma sintaxe diferente do código HTML, mas não tem problema, porque isso vai estar dentro de uma tag style. Então, o navegador vai interpretar que aquela sintaxe diferente está correto, porque ela está dentro da tag style, que é para colocar CSS. Ou a gente pode simplesmente construir o nosso código CSS em um arquivo separado e vincular esse arquivo separado para dentro do HTML, né, com a tag link, né? A tag link link hell style sheet, se me fala a memória. Style sheet, acho que era isso. Deixa eu ver aqui. Eu não vou lembrar, eu nunca lembro essas coisas de cabeça, tá? E vocês também não precisam lembrar isso de cabeça. Ninguém
ninguém tem que decorar esses parâmetros e coisas do gênero, tá? Hell Style Sheet, text HTML, então vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês. É isso daqui mesmo, Hell Style Sheet, type text/css e href, nome do arquivo, né? estilo.css. Barra link tem? Eu nunca vou lembrar também se tem barra link, eu acho que não. Não tem barra link, não precisa de barra link. É só isso aqui mesmo. É uma daquelas tags que fecha sozinha, não tem fechamento, né? Então o que eu estou fazendo aqui com essa tag link aqui? Eu estou chamando para dentro do meu código HTML um outro arquivo chamado estilo.css, que vai conter, como diz aqui, né, um CSS para o meu HTML, tá? Vamos lá. O que é melhor fazer? Isso está certo, está errado, pode ter os dois, né? Como é que funciona tudo isso? Não existe certo e errado, tá, gente? Não tem assim, ó, fazer isso é certo, fazer aquilo é errado. Você pode colocar teu código no próprio código HTML dentro do style, você pode colocar teu código fora, através de um arquivo separado, e você pode ter os dois, né? Você pode ter os dois funcionando ao mesmo tempo sem nenhum problema, tá? Existem vantagens e desvantagens em cada caso, né? Vamos lá. Qual é a desvantagem de você colocar uma coisa dessa no teu código, chamar o arquivo externo? Você vai fazer mais uma requisição ao servidor, né? Então, para a sua página ser exibida, o seu navegador vai ter que chamar mais um arquivo que está lá no teu web server, ou seja, ele vai ter que fazer mais uma requisição. Essas requisições são muito rápidas, vocês já viram isso, vocês já perceberam que solicitar um arquivo HTML ou CSS para um web server, isso tem uma resposta muito rápida, né? É questão de frações de segundos. Mas, eventualmente, a gente pode ter problemas, quer dizer, por algum motivo a comunicação está ruim, né? E aí vai levar um pouquinho mais de tempo do que algumas frações de segundos, talvez 1 segundo, né? 2 segundos, para que a resposta chegue. E isso vai fazer com que a construção do teu documento demore um pouco mais. Se o teu CSS já estivesse no próprio documento, você não precisaria fazer essa chamada e você não precisaria ter esse tempo extra. Mais do que isso, quando a gente está falando de um site que tem 10 acessos por dia, que nem o meu, sei lá, nem isso, o meu não deve nem ter isso. Isso é quase irrelevante. Agora, quando você está falando do Facebook, que tem bilhões de acessos por hora, né, cada chamadinha dessa no servidor vem com um custo, né? Vem com um custo computacional no mínimo e às vezes um custo financeiro junto, né? Então, às vezes é mais econômico, até financeiramente falando, né? Apesar disso ser, né, parecer um absurdo, mas dependendo da dimensão do código, pode acontecer, né? Pode ser mais econômico trabalhar com o CSS na própria página, né? Porém, contudo, todavia, né, você colocar o teu CSS na página, você vai ter um problema de manutenção, ou seja, quando a gente faz um site, raramente a gente faz um site que é uma página só. Quando a gente faz um site, a gente geralmente faz um site que são várias páginas. Você clica numa opção do menu, você vai parar em outra página. Você clica em outra opção do menu, você vai vai para uma terceira página, né? Vamos pensar aquele típico site de empresa começando. Quem somos, o que fazemos, né? Entre em contato. Você vai ter 3 ou 4 documentos HTML com o teu site. E o que acontece? Se você colocar o CSS de cada uma dessas páginas dentro do documento da própria página, cada vez que você precisar fazer uma alteração, eu não gostei daquela cor do link, eu quero mudar a cor dos links, do site todo. Você vai ter que entrar em documento por documento e fazer essa alteração em cada um dos documentos, né? Se você colocar o teu CSS em um arquivo externo, e todas as páginas do seu site chamarem exatamente este mesmo arquivo, no que você fizer uma alteração nesse arquivo, essa alteração se reflete no site inteiro. Então você vai entrar no teu documento estilo.css, ou qual que seja o nome que você queira, e você vai mudar a cor de azul para vermelho,
de um link. Todo o teu site automaticamente já vai refletir essa mudança. Você não vai precisar ficar mexendo em cada uma das páginas. Então agora vamos pensar em termos mais ambiciosos, né, e mais reais, né? Imagina quantas páginas, quantos documentos HTML tem no Facebook, né? Eu diria beira o infinito, né? Se o código desses documentos for colocado na própria página, através de tags style, assim, né? Para o Facebook conseguir fazer uma mudança, né, de cor, de tamanho, de dimensão, de características, sei lá, do que eles quiserem no layout, eles vão ter que fazer uma operação modificando cada um desses milhões, bilhões, trilhões de documentos, né? Isso é praticamente impossível, né? Não vou dizer que é impossível porque dá para fazer, né? Mas vai ser um trabalho absurdo, né? Ao mesmo tempo, se todos os documentos simplesmente puxarem o CSS de um único lugar, você fez essa alteração nesse último lugar e todos os trilhões de páginas do Facebook vão estar atualizadas imediatamente. Então, se trata de uma questão muito estratégica, né? De você decidir como é que você vai organizar esse código para facilitar a tua própria vida, né? E também é interessante, às vezes, misturar as duas situações. Por quê? Porque quando você está fazendo um site, existem coisas que são gerais, existem características que são para todos os documentos. Mas podem haver características que, especificações CSS, que não são para todos os documentos, são exclusivamente para um documento, né, para esse documento que a gente está trabalhando aqui. Você colocar essas especificações dentro do teu arquivo estilo.css, vai fazer com que todas essas páginas carreguem coisas desnecessárias. Ah, Guilherme, mas são só alguns bytes, não tem problema. Sem dúvida, são alguns bytes, não tem problema. Mas pensando de novo no Facebook, esses meros bytes fazem diferença, né? Porque são trilhões de transações por hora, né? Então é uma coisa muito grande, cada byte conta, né? Eu não sei se vocês conhecem a história da modificação do logotipo do Google. Se vocês lembrarem, há muito tempo atrás, o Google, o logotipo do Google era aquele Google escrito com letras com serifa, né? Era um Google serifado, né? Coisa de 10 anos atrás, não vou lembrar exatamente quando, mas acho que são uns 10 anos mais ou menos atrás, o Google fez uma modificação no seu logotipo e começou a escrever Google com letra sem serifa, né? E todo mundo ficou bravo na comunidade de designers, né? Os designers falaram assim, olha que absurdo, porque assim, o Google já tinha uma marca reconhecida, né? Aquelas serifas a gente podia até não gostar, achar meio qualquer escolha, a escolha tipográfica foi qualquer fonte, né? Mas era marcante, né? Tinha uma marca, tinha uma coisa já reconhecida ali do Google, com aquela tipografia serifada. E houve uma crítica muito grande a essa mudança, né? Falando que isso é modismo, né? Para que fazer isso? Não tem essa necessidade. E agora vai mudar uma marca que já estava consolidada. Isso é um esforço, né? Que precisa de investimento. Enfim, desnecessário, né? A comunidade de design estava falando, essa mudança do Google foi desnecessária. Mas o que acontece? O que a comunidade de design não sabia, né? Ou não estava atenta, né? O logotipo do Google ele era estampado toda vez que você entrava no site de pesquisas do Google. Então, sei lá, google.com, aquele logotipo aparecia lá no final da página, ou no canto, né? E era aquele logotipo serifado, né? A fonte com serifa, ela tinha, o logotipo em si, né, o vetorial do Google, tinha alguma coisa em torno de 1 KB, né? Era a palavra Google escrito com uma tipografia em serifa, só os vetores mesmo, não carregava nem a fonte, que sei lá, talvez tivesse 50 KB, né, 100 KB, 200 KB que fosse, né, a fonte, um conjunto tipográfico completo. Mas não era nem isso, era só as letras mesmo, G-O-O-G-L-E,
transformados em outline mesmo, só vetores puros, não era uma fonte. Mas serifado. Isso fazia com que o logotipo do Google tivesse algo em torno de 1 KB, né? E no momento que eles tiraram a serifa, e foi por isso que eles tiraram a serifa, o logotipo passou a ter, acho que foram 80 a 100 bytes, alguma coisa assim. Era um valor muito pequeno, eram bytes, não chegava a 1 KB. 100 bytes é 1/10 do tamanho, né? E aí você fala, pô, estamos falando de 1 KB, estamos falando de 100 bytes, né? Qual a diferença disso no carregamento? 1 milionésimo de segundo, né? Você trazer um arquivo que tem 1 byte e trazer um arquivo que tem, sei lá, 100, trazer um arquivo de 1 KB e trazer um arquivo que tem 100 bytes. Isso não vai dar milionésimo de segundo de diferença, né, na velocidade. Só que a gente esquece que o Google está enviando isto para milhares de pessoas a todo momento, né? E esses 900 bytes a mais sendo enviados 5 milhões de vezes por segundo para cada pessoa que entra no mundo na página do Google, isso impactava em coisa de mais ou menos 500 milhões de dólares por mês para o Google. Então, a serifa do logotipo do Google, por questões de bytes, né, custava uma fortuna todo mês de transação de dados desnecessários, né? Então, no momento que eles transformaram o logotipo num logotipo sem serifa, o Google começou a economizar uma fortuninha, uma pequena fortuna todo mês, não tendo que arcar com 9 vezes mais a quantidade de informação, de dados que eles transitavam na página deles, né? Que era a diferença do logotipo, a diferença ridícula e mínima quando a gente pensa em uma pessoa, mas que fica gigantesca quando a gente pensa em milhares e milhares e milhares de pessoas por minuto, né? Ou por segundo, sei lá quanto que são os acessos do Google hoje, né? Então essas coisas, em termos de computação, não são irrelevantes, sabe, gente? Pode parecer irrelevante quando a gente fala de 1, 2, 3 usuários por hora, né? Mas elas não são irrelevantes de uma maneira geral. A gente sempre tem que pensar em tentar trazer economias, né? Para a transação de dados, a computação exigida, né? A processamento e por aí vai. Então, essa questão aqui de vocês colocarem o código CSS através da tag style ou através de uma tag link com um arquivo separado, é uma decisão da arquitetura do código de vocês, da maneira com que vocês vão organizar e estruturar o código de vocês, tá? Eu vou criar aqui também este documento, o documento estilo.css, para que a gente possa trabalhar com os dois casos, para vocês verem os dois casos funcionando ao mesmo tempo. Estilo.css. A nomenclatura, o nome, vocês dão o que vocês quiserem. Não precisa ser .css, tá, gente? Pode ser .txt, se vocês quiserem. Pode ser o que vocês quiserem. A gente costuma usar .css apenas para ficar mais fácil de identificar, tá? Mas é um arquivo de texto puro, como é o arquivo do código HTML, né? Tanto o HTML quanto o CSS são meramente código com esse carinha aqui, o TF8, né? É texto puro, no formato TF8, é só isso, tá? E aí, vamos lá. Como é que então a gente aplica o código HTML, o código CSS? Eu havia falado para vocês já na aula passada que há 3 maneiras, existem 3 maneiras de você aplicar código CSS em um elemento HTML, em uma tag HTML, né? Quais são as 3 maneiras? A primeira maneira é pela propriedade, não a tag, a propriedade style. A propriedade style é uma propriedade que toda tag HTML tem. Então, já alterou aqui meu código, não era isso, não faça sem a minha autorização. Pronto. Como é que é a propriedade style? Então, vamos lá. Eu coloco aqui uma div style igual, e aqui dentro das aspas, né,
pode ser aspas duplas ou podem ser aspas simples, né? Vocês vão colocar o código CSS numa linha só, um atrás do outro, tá? Vocês vão colocar um código, uma coisa atrás da outra linearmente. Então, isso daqui é uma maneira de você aplicar CSS para esta tag div que está aqui. A segunda maneira de você aplicar CSS é utilizando uma classe. Então, utilizando a propriedade class, o que a gente faz? A gente fala o seguinte, ó, esta tag aqui, somente essa aqui não. Essa aqui de cima não. Mas a tag div, que está aqui com class XPTO, ela faz parte da classe XPTO. Então, tudo aquilo que for definido tudo aquilo que foi definido no CSS como parte da classe XPTO vai receber todas as especificações definidas nessa classe. Então, eu posso ter um div com classe XPTO, eu posso ter um P com class XPTO, eu posso ter um A com class XPTO, eu posso ter uma coisa dentro aqui também, por exemplo, strong class XPTO. Todos esses caras, todo mundo aqui que está com esse class XPTO, vai receber as especificações feitas para a classe XPTO em CSS. Todos eles. Esse cara aqui não faz parte da classe XPTO. Então ele não vai receber, né? Então a propriedade class é uma maneira da gente agrupar elementos, né? E falar, ó, todos esses elementos aqui marcados recebem esta propriedade, tá? E a terceira maneira que a gente tem para atribuir especificação CSS para um determinado elemento é através do ID. Então eu posso virar aqui, né, e falar, por exemplo, PID, melhor, vou colocar aqui, ó, em cima. Aqui eu vou colocar só propriedade class, e aqui em cima propriedade ID. Então vou colocar aqui, ó, div ID, vou colocar aqui um H1 ID título. Pronto. H1. Então aqui eu vou preencher um pouquinho para a gente poder ver essas coisas, né? Este é o título. Isto aqui não é nada importante, né? Aqui eu vou colocar, este é meramente um div com classe XPTO. Aqui eu vou colocar, isso aqui vai vir já na sequência, e este trecho é um strong com classe XPTO. Aqui é meramente um P com classe XPTO. Isso é um link com class XClassing, classe XPTO. Pronto. Né? E onde eu tinha colocado o ID, esse é o título. Está aqui. Perfeito. Então vamos lá. Quando eu faço, então, ID, eu marco através desta propriedade um elemento, e como a gente já falou nas aulas passadas, ID é único, ou seja, não devem haver outros elementos com essa propriedade ID igual a título. Eu posso ter outros elementos com ID. E, inclusive, eu posso colocar um ID em outro elemento aqui. Eu posso virar e falar que esse cara aqui, ó, ID link final. Tá? Eu posso fazer isso. Eu posso ter um class para esse elemento e posso também ter um ID para ele. Não tem nenhum problema, né? Então o ID ele vai dar uma referência única, só vai haver um único link final e é esse cara aqui. O class é uma marcação de grupo. Eu posso ter outras classes, eu posso ter, né, outros tipos de classe, mas toda vez que eu marco
esse cara aqui, XPTO, em um ou outro aqui, eles vão... É como se eles fizessem parte de uma mesma especificação de características, tá? Salvar. E aí, como é que eu vou fazer a atribuição desses caras? Deixa eu primeiro rodar isso aqui no meu preview, para que vocês possam ver o resultado já disso daqui. Eu vou carregar aqui ele. Nós estamos no documento 6 css.html. Aqui. Eu não coloquei... Vamos colocar o meta aqui, né? Meta... car7 utf 8. Pronto. Isso já resolve os nossos acentos, né? Então vejam, ó. Reparem que aqui na minha tela, no que eu estou compartilhando com vocês, que talvez vocês não tenham, se estiverem olhando o navegador, o Code Sandbox, talvez vocês estejam vendo coisas diferentes aí. Mas aqui, ó. Este é o título. Isso aqui é um H1, né? Ó, é esse cara aqui, ó. Tá, gente? É o H1. Este é o título. Ele está bem maior do que os outros. Concordam comigo? Né? Por quê? Porque a tag H1 vem com uma série de propriedades já pré-definidas de CSS. Então, todo navegador, o Chrome, o Edge, o Firefox, enfim, o Opera, todos eles vêm com uma especificação inicial para cada uma das tags, né? Então, a tag H1 já tem um conjunto de características, a tag A já tem um conjunto de características iniciais. Quando você escreve o teu código CSS, você já está modificando alguma coisa que já está lá, tá? Então, o tamanho da fonte aqui no H1 é esse, originalmente para o Chrome. Pode ser que para o Firefox seja diferente, pode ser que para o Opera seja diferente. Então, nunca é bom você confiar no que vem de default no navegador, porque vão ser coisas diferentes, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero modificar as características do H1, deste H1 aqui, né, do título. Legal. Como é que eu faço? Então, vamos vir aqui na tag style. Na tag style, eu vou fazer isso dentro da tag por enquanto, tá? E eu vou falar que aquilo que possui o ID título vai ter características diferentes. Como é que eu, no código CSS, como é que eu indico que eu estou escrevendo uma especificação para um ID? A gente usa o cadeia, né? O jogo da velha. Jogo da velha, né? Título, porque o ID, ó, é título. Tá aqui, ó. É esse cara aqui que eu quero mexer, tá? Abre chaves e fecha chaves. Então, aqui dentro das chaves, eu vou especificar todas as características que eu quero que sejam aplicadas para esse cara aqui, que é o H1 ID título. Não são todos os H1s que vão receber essas especificações. É apenas aquele que possui, na verdade não é nem o H1, é apenas o elemento, pode ser qualquer elemento, que possui o ID chamado título, né? Se ele é um H1, se ele é um div, se ele é um P, não interessa. Se ele possuir o ID igual a título, é para este cara que essas especificações vão ser definidas. E como é que eu estabeleço especificações em CSS? Então, assim, a quantidade de especificações que existem no CSS, de propriedades, são gigantescas. Não dá para saber tudo de cor, realmente a gente tem que consultar uma referência. Mas algumas delas a gente às vezes já sabe, né? Por exemplo, eu vou mudar a cor disso daí. Como é que a gente muda a cor de um elemento? É através da especificação color, né? Então eu vou colocar aqui color red. Ó. Se vocês olharem no preview, vocês vão ver que a cor do título já mudou para vermelho. Então o que acontece? Nada além dele mudou, só ele que mudou, né? Então, quando a gente estabelece essas especificações dentro do CSS, elas vão ser aplicadas exatamente para o elemento que se enquadrar aqui no marcador, né? na definição. Né? Então, essa definição a gente colocou aqui para ID título. Também vou mudar, sei lá, o tamanho da fonte. Como é que eu mudo o tamanho de uma fonte no CSS, né? Font size. Ó, reparem aqui na minha janela também, ó,
E quando eu escrevo fontes, não precisa nem ser font size, só de escrever fonte, minha ferramenta de edição de código já vai me mostrar aqui um monte de propriedades CSS. Tudo isso aqui é propriedade CSS, tá, gente? Tudo isso aqui é especificação CSS, que começam com fonte. Size adjust, size, stretch, style, variant, display, family. Tudo isso daqui são propriedades do CSS, né? Então eu vou trabalhar com font size e eu vou definir esse font size sendo, sei lá, 40 pixels. Olha aí, ó. 40 pixels ainda não mudou muita coisa. Eu vou colocar 120 pixels, né? Salvei, olha o tamanho que ficou o título. Pô, professor, legal, esse 120 ficou legal, ficou grandão, só que assim, o espaço entre uma linha e outra está muito grande. Como é que eu faço para mudar isso? Também é pelo CSS, né? Line, height, ó, veja que já tem um monte de coisas aqui, ó, tá vendo? Line height, vou colocar aqui 128 pixels. Então, no que eu fizer isso, ele vai aproximar um pouco. Se eu colocar 100 pixels, por exemplo, menor que a fonte, né? Ele vai chegar no limite do limite, né? Então ele não vai conseguir atravessar, mas ele vai conseguir... talvez se eu colocar... Deixa eu fazer um teste aqui, colocar uma coisa bem esdrúxula. Ó, atravessa, né? Então, se eu colocar um line height de 30, ele é bem menor do que o próprio corpo da tipografia, né? Então ele vai misturar as coisas. Então talvez aqui com 90 seja uma situação melhor. Pronto. Olha aí, ficou bem pertinho, mas ainda não está misturando as estações. Então o que acontece? A sintaxe do código CSS é essa. A gente tem uma chave, né? A gente tem um seletor, o nome disso aqui é seletor. Nós temos um seletor CSS. Ele é seguido, cada seletor é seguido de abre chaves e fecha chaves, e dentro dessas chaves, a gente vai especificando as propriedades separadas por ponto e vírgula. Essa é a sintaxe de todo o código CSS. Poderia ser assim, ó. Vamos lá. Poderia. Não tem nenhum problema você colocar tudo numa linha só, tá vendo? Pular linha ou colocar espaço não faz nenhuma diferença no código CSS, da mesma maneira que não faz nenhuma diferença no código HTML, tá? Então você poderia colocar isso aqui tudo numa linha só. A mesma coisa poderia ser feita, agora, sem o título, sem o seletor, só o código propriamente dito, color red, font size 120 pixels, line height 90 pixels, aqui, ó, aqui dentro da propriedade style. Então aqui, quando a gente tem propriedade, propriedade style. Quando você tem aqui style igual abre aspas, você poderia colocar exatamente isso daqui, ali dentro, ó, aqui. Então quando eu abro esta propriedade aqui, num elemento, numa tag, style igual e abre aspas, eu vou colocar diretamente o código CSS numa linha só, separado por ponto e vírgula, como eu estou fazendo aqui. A vantagem de você colocar aqui dentro é que você pode pular linha e ter uma coisa um pouco mais legível. Se você tiver muita coisa aqui, o teu código fica muito ilegível, fica muito difícil de entender, né? Porque vai ser uma sequência de coisas, né? E vamos lá. Isso daqui, né, usar o que a gente chama de CSS inline, que é o CSS através da propriedade style diretamente na tag, não é uma prática muito recomendável. Ela não tem nada de errado, ela pode ser feita, a tag style existe e é para ser usada. Mas o que acontece? Isso aqui vai dificultar muito, muito que você faça a manutenção do teu código. Porque se já era difícil você pensar num site com 20 páginas, aonde você especifica em todas as páginas as propriedades através de style, e se você precisar fazer uma modificação, você vai ter que alterar essa propriedade aqui. Eu quero mudar para azul. Eu vou ter que alterar esse azul em cada uma das páginas aqui, nesse seletor. Você imagina o que vai ser
num código de 3.000 linhas, você procurar aonde que está o elemento que tem a propriedade style e alterar o código CSS dentro da propriedade style do elemento misturado no código inteiro. Então isso daqui vai tornando o processo de manutenção do teu código, correção, alteração do teu código, uma coisa muito mais difícil, né? Existem casos onde isso aqui é necessário. Por exemplo, tem um CSS aplicado por style, tem uma série de coisas e você quer forçar uma situação muito específica para um elemento que já tem um ID e para um elemento que já tem classe, já tem tudo. Aí a única forma de você forçar isso é realmente vindo com um style no elemento e forçar isso em cima de todas as outras formas que já estão aplicadas do CSS, né? Mas são situações extremas, vamos colocar assim. Não é um código bem organizado, não vai precisar disso, né? Então você sabe que teu código está bom ou ele não está bom na ocorrência desses caras aqui. Quando isso aqui acontece num código, significa que teu código não está muito bom, assim. Você precisava fazer um código melhor, né? Mas quando você não tem essas coisas acontecendo no teu código, aí com certeza você já está com um código bem limpo, bem organizado, você está escrevendo bem o teu código, tá? Errado não está. É o que a gente chama de não é uma boa prática. Não é uma coisa que deve ser incentivada, né? Mas se fizer, não tem erro, tá tudo certo. E o navegador entende e é feito para entender, tá? Então vamos lá. Para facilitar a nossa vida, a gente aqui vem e separa isso aqui em linhas, porque fica muito mais legível, fica muito mais claro e fica muito mais organizado. Então a gente conseguiu aplicar CSS de duas maneiras já. A gente usou um ID, que é esse cara aqui, né, no seletor de ID, e a gente aplicou via propriedade style diretamente na tag, né? Se a gente olhar o nosso código como é que ele está, deixa eu fechar isso aqui para ficar... A gente vai ver que, ó, tem dois caras gigantes aqui, né, em vermelho. Porque é isso, você tem o cara que tem o ID, título, que é esse H1 que está aqui, e nós temos também esse div que está em cima dele, né, que também tem as mesmas propriedades. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, e alterar, né? Posso falar, aqui é 60 pixels, e aqui vai ser 30, né? Vou juntar bem aqui, ó. Por quê? Porque são coisas independentes, né? Então, eu posso alterar diretamente aqui e mexer no meu código, tá? Vamos lá. Que mais? A outra coisa que a gente tinha estabelecido era a classe, né? A classe XPTO. Como é que eu faço a especificação de uma classe no CSS? Como é que eu escrevo o seletor? Seletor de classe é através do caractere ponto XPTO. Então, o ponto, gente, ponto é quando a gente está falando, isto aqui é uma classe, ó. Esse cara aqui é uma classe. Então, o jogo da velha é para falar, isto aqui é um ID, e ponto é para falar, isso daqui é uma classe. E aí eu vou fazer a mesma coisa dentro das chaves. Então vamos lá. Color, eu vou colocar todo mundo verde, porque vai ficar parecendo a bandeira da Itália. Green, né? Então todo mundo que tiver a classe XPTO fica verde. Olha aí, ó. Todo mundo que tem XPTO aqui no meu preview já ficou verde. Eu vou falar também o seguinte, ó. Font size vai ser 18px. Eu quero que seja um pouquinho maior do que está aí, né? Aliás, 18 ainda é muito pouco aqui. Vou querer colocar 22. Pronto. Vai ficar um pouquinho melhor. Ó, tá aí, ó. Inclusive o link, tá vendo, gente? Até o link que era azul passou a virar verde. Concorda comigo? Aqui, ó. Ficou verdinho. Não é mais azul, né? Por quê? Porque o link, que é esse A que tem aqui, ó. Esse cara aqui, ele tem a classe XPTO, então a cor dele também vai ficar verde. Só que vamos lá, ó, aproveitando, né? O link, ele não só tem a classe XPTO, como ele também tem um ID, o ID link final, tá vendo aqui? Então, vamos escrever um seletor para link final. Opa, ponto não. Ah, aliás, eu vou fazer isso para a gente ver, ó. Então eu vou escrever um seletor aqui, link final.
font size 100px. Ó, 100 pixels. 100 pixels. Pô, professor, não mudou, ó. Ele continua com o mesmo tamanho que estava antes. Ele não está com 100 pixels. Por quê? Porque na hora de escrever o meu seletor, eu falei, ó, link final que eu estou escrevendo é uma classe. Não tem nenhum elemento aqui com classe link final. Tem um elemento que tem um ID link final. Mas a classe dele é XPTO, não tem nada de link final em termos de classe. Então, se eu criar um elemento aqui embaixo, ó, vou pegar e colocar aqui, ó, pClass, link final, agora sim eu tenho uma classe link final. Olha o que vai acontecer. Aí, ó. Agora sim, eu tenho um texto gigante, porque a classe link final, ela tem font size de 100 pixels. Então, beleza. Isso aqui vai estar aplicado para esse carinha aqui no finalzinho, esse P aqui. Mas para esse link final é um ID. Então, não tem nenhum ID link final estabelecido aqui, não tem nada a ser aplicado. Vamos aplicar. Então, ID link final. Aí sim a gente vai especificar alguma coisa para os links. Ó, vou especificar para ele primeiro o seguinte, ó, text decoration none. Significa o quê? Tiro sublinhado. Ó, não tem mais sublinhado, continua um link, ó. Reparem que o meu cursor muda, né? É um link, mas ele não tem mais sublinhado. E eu vou especificar também para ele o seguinte, font weight bolder, ou seja, a espessura da tipografia vai ser mais grossa, né? Então vamos lá. Geralmente, quando a gente quer deixar alguma coisa mais grossa no texto, ó, esse trecho é um trecho mais grosso, negrito, né? O que a gente usa? A gente usa um strong, né? Tá aqui, ó. Por quê? Porque a tag strong serve justamente para fazer isso, para garantir que o texto fique mais grosso. Só que isso, na verdade, é definido pelo CSS. Então, o quanto grosso fica, quem define é o CSS. Tá? Eu posso ter uma tag strong aplicada para alguma coisa, e isso pode não mudar em absolutamente a espessura do que está na tela. Né? Continua sendo uma tag strong, mas a característica dela original do navegador, porque a gente está usando a característica de espessura, né, de peso, que foi dada pelo navegador, né? Mas eu posso alterar essa característica do strong e fazer com que ele fique bem levinho. E aí vem uma outra maneira da gente também especificar um seletor CSS, que é para todas as tags HTML de um certo tipo. Por exemplo, strong. Isso daqui faz com que eu aplique como seletor HTML, como seletor CSS, alguma coisa que será aplicado para todas as tags strongs. Vejam, ele não tem ponto e ele não tem jogo da velha. Quando você não tem ponto nem jogo da velha, você está falando diretamente das tags. Então eu estou especificando alguma coisa para todas as tags strong. Todas as tags strongs eu quero que o font weight, ó, vamos lá. Tá dando uns pepinos aqui que tá meio... Tudo bem. Font weight light. O font weight light, né? Ou seja, a espessura da fonte vai ser light, bem light. Aquilo que ele não vai pegar, por algum motivo o light não vai funcionar. Então vamos colocar aqui 100. 100 que é um... Aqui, ó, pronto. Eu coloquei exatamente, precisamente, qual é a espessura, né, o peso. Reparem que aquilo que deveria estar em negrito, né, que é um strong, deixou de estar em negrito, porque ele tá, a especificação do strong está com o mesmo peso do resto do texto normal, ou do mesmo peso que é o default do navegador. Porque eu também posso vir aqui, gente, e falar o seguinte, ó, div, então agora eu estou fazendo uma especificação para todos os divs
do meu código, né? Todos os divs, fonte, weight, eu vou colocar aqui 600. 600 já é, né, um pouco mais negrito. Reparem no que vai acontecer. Tudo que é div, ó, div, se bem que esse aqui é um A, né? O que não foi alterado em termos de tamanho, e é div, vai ficar com um peso de 600. Mas o strong vai ficar com um peso levinho. Estão vendo? Porque está especificado dessa maneira. Então, essas formas aqui, não colocar nada, você aplica, você cria um seletor para todas as tags desta categoria. Colocar um jogo da velha, você aplica um seletor para aquilo que tiver este identificador único, este ID. Você colocar um ponto, você estabelece um seletor para tudo que possui uma classe, esta classe, ou esta classe, né? E é desta maneira que a gente estabelece o nosso código CSS. Vamos lá, para a gente ver agora a bagunça que isso pode virar. Vocês se lembram que, ó, A possui classe XPTO e link final, certo? Ou seja, por receber uma classe XPTO, ele vai ser verde e ele vai ter um corpo 22 e ele vai ser grosso, né? Vai ter um negrito aqui. Por ser um link final, ele vai perder o sublinhado, não é verdade? E se a gente especificasse aqui, ó, em link final, color orange. Opa, desculpa, orange. O que vai acontecer? Pô, professor, é um problemático isso, porque, olha, XPTO era verde e link final é laranja. Qual que tem prioridade? O que vale mais, né? Então, essa decisão é feita pelo navegador, né? O que a gente está fazendo aqui é uma sobreposição. Se a gente pegar o inspect do navegador, a gente vai ver que em algum momento do código ele recebeu a cor verde e depois ele passou a receber a cor laranja. Então aquela cor verde original, bom, primeiro a cor original era preto. A cor preta foi substituída pela cor verde e em algum outro momento ela foi substituída no CSS pela cor laranja, né? E ele ficou com laranja. Então isso daqui é o que a gente chama de override, é uma sobreposição. Nós sobrepomos a informação de color do elemento com uma nova informação. E ela foi alterada. Isso pode acontecer com qualquer propriedade. Então, quando você tem um elemento que recebe vários seletores ao mesmo tempo, e ó, vão piorar, né? Dá para piorar. Eu posso vir aqui e falar tags A. Toda tag A recebe a cor vermelha. E aí, continua laranja. Mas você não falou que toda tag A recebe vermelho? Bom, se a gente tirar essa informação daqui, do link final, talvez fique vermelho. Não ficou. Por quê? Porque ele manteve o XPTO. Mas se a gente não tiver nem isso e nem isso daqui, aí definitivamente ele vai ficar vermelho. Né? Então vamos voltar aqui. Color green. E aqui, onde que a gente tinha mexido de novo? Era no div, né? Não, perdão. XPTO e link final que a gente tinha colocado cor laranja. Color orange. Aqui. Não, desculpa, esse não era link final, era no... Ah, desculpa, tô tendo a classe link final. Não é a classe, é o ID link final. Não era isso que eu tinha feito? Ah, já nem lembro mais. Não, não era aqui. Deixa eu ver no nosso código. Aqui. Qual que era o A? ID link final. Era isso? Não, a gente estava mexendo nisso, é um link.
Cadê ele aqui? Isto é um link, é esse cara mesmo, isto é um link, é o link final ID. Então vamos lá, ID é aqui. Pronto. Esse aqui ficou, pronto, aqui ó, voltamos. Então agora o link é um link laranja, né? E vamos lá. Agora também para complicar a brincadeira, né? Eu vou tirar essa informação do link final daqui, ó. Vou cortar. Cortei, ou seja, o ID link final não tem nenhuma especificação CSS mais para ele. Mas eu vou colocar esse cara dentro desse outro arquivo chamado estilo.css. Vou colocar aqui, ó, link final, não sei o que lá. Olha o que aconteceu. Ficou laranja. Então no preview vocês vão ver que ficou laranja. Por quê? Porque não faz diferença para o nosso código HTML se o CSS está sendo especificado no próprio código ou se ele está sendo carregado de fora de um arquivo externo. Ele vai ler e vai incluir o código da mesma maneira. Então eu posso definir o que eu quiser de CSS nesse arquivo externo que eu criei e posso definir o que eu quiser de CSS na própria tag style dentro do meu head. Então é indiferente para o navegador, exceto aquilo que eu expliquei para vocês, que vai chamar um arquivo externo, vai carregar, vai ser mais fácil de manutenção, vai ser uma série de questões ou de situações aí em função das duas estratégias diferentes de declarar um código CSS. Tá? O básico, né, da sintaxe do CSS é isso. Existem algumas coisas que a gente vai ver com um pouco mais de calma que vão tornar isso ainda mais complexo, né? Mas o básico, aliás, para não falar que a gente já cumpriu todo o básico, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz o hover, né? Hover. Esse cara aqui, então, seja ele na class XPTO, seja ele no ID, link final, tanto faz, né? Ou até na própria tag A. Ó, vou definir na tag A. Eu posso colocar para esse cara um seletor de comportamento. O que é um seletor de comportamento? É o que acontece quando determinado comportamento está presente, né? Como é que a gente faz isso? Com 2 pontos. A, 2 pontos, hover. Hover é o seguinte, é o comportamento de quando o mouse passa por cima das tags que tem este comportamento. Uma tag div talvez não tenha um comportamento hover, essa propriedade, essa característica, mas a tag A tem, né? Um formulário tem. Então, um campo de input, quando você passa por cima dele, ele tem esse comportamento chamado hover, mas provavelmente o div não tem, né? Então eu vou aqui usar esse seletor, que é a tag A, quando o mouse está em cima dela. Então, quando o mouse estiver em cima dela, a cor vai passar a ser, sei lá, purple, roxo. Aqui. Então, o que vai acontecer? Quando o meu mouse, eu deveria, né, passasse por aqui, ele ficaria roxo. Mas, professor, por que não está ficando? Porque, basicamente, a tag A não é a que está mandando nesse elemento. O que está mandando nesse elemento é muito mais esse cara aqui, o ID link final. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui para o ID link final, e salvar, agora, provavelmente, quando eu passar com o mouse, ele fica roxo. Aí, ó. Agora fica roxo. Passei com o mouse, ele muda. Existe um detalhe importante, que é o seguinte, eu vou tirar, não vou deixar aqui essa informação. Existe uma forma da gente forçar a prioridade do CSS. Ó. Ele não está mudando, porque o que está mandando continua sendo o link final, mas o comportamento hover está sendo aplicado para todas as tags A, que são uma tag muito genérica, é uma especificação muito genérica, que não está mandando nesse cara, porque o link final é muito mais específico. Então, para a gente forçar uma propriedade ser obedecida, independente da prioridade que o navegador acha que tem que dar, a gente coloca exclamação important.
Tá? Quando você coloca isso daqui, exclamação important na propriedade, você indica para o navegador que esta definição aqui, essa definição de cor, ela deverá sobrepor todas as outras. Né? Então, se houver 5 especificações por vias diferentes para aquele elemento, o que deve prevalecer é a que está marcada como important. Cuidado com o uso desse important. Por quê? Porque você vai começar a marcar important em tudo, e aí tudo vai ser important, e aí o navegador não vai conseguir decidir o que ele deve fazer ou não. Mas, quando você faz isso, ó, já começa a funcionar o hover, mesmo no seletor a hover, que não era quem estava mandando muito na tag, né? Porque eu falei, ó, navegador, passa por cima de tudo, né? Esse aqui é o elemento importante, essa aqui é a especificação importante. E aí ele começa a respeitar isso, tá? Então, com a questão do hover e com a questão do important, do exclamação important, para dar prioridade, isso daqui é basicamente o básico, né? Isso é o básico da sintaxe CSS. Então, vocês já sabem programar em CSS com isso, né? Existe ainda uma parte mais complexa e mais confusa, que é com as várias sobreposições que você vai fazer, que a gente vai ver na próxima aula. Mas isso daqui é o que você precisa saber sobre a sintaxe, ou seja, como que você faz para programar o CSS e como que você faz para especificar as coisas em CSS. Vocês vão me falar, pô, valeu, só que eu não sei fazer nada com CSS. Eu sei a sintaxe, mas eu não sei fazer nada. E definitivamente, a quantidade de elementos e propriedades é tão grande que para você fazer qualquer coisa, você precisa consultar um manual, né? Então, na ausência de um manual, porque assim, o nosso manual, o manual que eu estou construindo para vocês no livro de tecnologias criativas, a parte de CSS está muito atrasada e não é uma referência ainda, né, minimamente suficiente para vocês utilizarem como fonte para poder programar e trabalhar, né? Então, na ausência disso, um lugar que é extremamente importante, uma referência muito boa para a gente consultar qualquer coisa é o W3 Schools, é o site do W3 Schools. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu entrar aqui no site do W3 Schools. Compartilhar aqui, peraí. Como é que compartilha? Uma guia. Então aqui, ó. W3 Schools, www.w3schools.com, a parte de CSS, né? Vamos lá. O W3 Schools é um clássico de manuais, né? Para vocês pesquisarem e entenderem como é que se usam elementos, tags e o que vocês quiserem, tá? Então, quando você não souber alguma coisa que você precisa entender sobre uma propriedade, uma tag, e na ausência do nosso material em português, que ainda não está pronto, ainda não é suficiente, né? Vocês entram aqui no W3 Schools que vocês vão encontrar o que vocês precisam. Então, olha só, gente. Olha o que tem de coisas a respeito de CSS, ó. A parte de introdução, sintaxe, seletores, como fazer, comentários, cores, backgrounds, bordas, margens, os paddings, depois a gente vai ver isso, dimensionamento de largura e altura, o box model que a gente vai ver também depois, outlines, que são aquelas bordinhas que ficam em volta quando você clica em algum elemento e ele chama atenção, coisas sobre o texto, sobre as fontes, sobre ícones, sobre links, sobre listas, sobre tabelas, sobre como os objetos são apresentados, enfim, olha a quantidade de elementos que a gente tem para trabalhar com CSS. É muita coisa. Se você entrar num cara desses, ó, text, vou entrar aqui no CSS Text. Olha só a quantidade de informação que tem, né? Text color, background color. Ó, eu vou te mostrar aqui, ó, background color, né?
Próximo. Alinhamento, text alignment, tá aqui, ó. Alinhamento à esquerda, centralizado à direita, ó. Justificado, né? Text align, justify, né? Direção do texto, né? Alinhamento vertical, tem um monte de coisa. O que mais? Decoração do texto, né? Elementos decorativos no texto. Vamos pro próximo. Oh, vamos lá? Não está carregando? Carregou. Ó, text decoration, none, né? Line through, underline, overline. Tem várias opções. Text transformation, quer dizer, transformação de maiúsculas, minúsculas, alterações na primeira letra. Ó, uppercase, o texto fica inteiro em maiúsculo, lowercase, fica inteiro em minúsculo. Capitalize, todas as primeiras letras maiúsculas, né? Ou seja, tem um monte de informações a respeito só de texto. Então, para cada uma dessas coisas, ó, margens, né, as margens dos elementos, né, você vai entrar aqui e vai ter um monte de informação a respeito, ó, margem top, margem right, margem bottom, margem left, né, como é que você vai especificar e por aí vai. Ou seja, é muita coisa. É realmente muita coisa. Então, como é que a gente vai fazer, a partir de agora, para aprender isso, né? Na próxima aula, eu vou falar com vocês a respeito de unidades de medida, né? Pixels e outras que existem dentro do código HTML. Vou falar de como é que vocês especificam cor, porque a gente está usando cores com nome, mas existem outras maneiras da gente especificar cor. Né? E depois que a gente vê as partes mais complexas de override de classes e coisas que a gente pode brincar e articular no CSS, o que a gente vai fazer ao longo do curso vai ser fazer experimentações e eu vou mostrando para vocês como é que se montam algumas coisas para vocês ganharem traquejo com o CSS, como é que você usa os elementos, o que você faz para resolver tal coisa. Então, basicamente, uma vez que você entendeu a sintaxe inteira, como é que você faz as coisas, o resto é muita prática, é muito fazer. Você vai fazendo e vai descobrindo um elemento para fazer tal coisa, e vai descobrindo como é que você consegue controlar determinado elemento do jeito que você gostaria. E aí a gente vai ficar criando coisas e montando coisas para vocês verem como é que se resolvem esses elementos do layout com o CSS. Tá legal? Tudo bem? Ficou claro? Vocês têm dúvidas? Como é que tá? Tranquilo? Ninguém tem dúvida? Questões? Tudo claro. Gente, então a nossa aula é hoje. Eu recomendo que vocês, a partir de agora, já comecem a brincar um pouco, construir código, testar, fazer experimento. Entra ali no W3 Schools, começa a ver as propriedades, tentem experimentar com essas propriedades para ver o que vocês conseguem agora controlar na tela, porque agora a gente já não está mais nos elementos, apenas colocar, né? Agora vocês começam a conseguir colocar cor, dimensão, mudar a tipografia, experimentem como é que faz, né? Vejam lá no W3 Schools se vocês descobrem como é que faz, e aí vocês vão começar a poder pensar em termos de layout, tá? No começo, eu já adianto para vocês, no começo é muito difícil, né? Porque você não está acostumado, e você não conhece as coisas, não sabe de cabeça, então você conseguir fazer qualquer coisa vai parecer muito difícil, mas com a prática você se habitua a como isso funciona e as coisas começam a fluir. Sabe, é que nem quando você está aprendendo uma língua estrangeira. No começo é tudo muito difícil. Depois que você pega o traquejo, até palavras que você nunca ouviu na vida, você consegue entender dentro do contexto. Tá? Então, com a prática, tudo isso fica muito mais fácil. Né? À medida que você está acostumado, você consegue lidar com o CSS e com essas questões de maneira muito mais tranquila. Tá bom? Acho que Paulo levantou a mão. Quer perguntar alguma coisa, Paulo? Não, professor, acho que eu levantei sem querer. Eu cliquei em alguma coisa aqui. Tá tudo bem. Tá bom? Então, gente, então qualquer coisa, novamente, mandem mensagem lá no fórum. Acho que tem alguma coisa nova lá no fórum que eu ainda não tive tempo de ver lá no Classroom. Ou também peçam ajuda para o Davidson nas sextas-feiras. Tá legal? É isso.
Boa semana para todo mundo e a gente se vê semana que vem.